Olá, queridos amigos, estamos aqui novamente, mais uma vez, para podermos fazer o estudo do nosso livro Vinha de Luz, um estudo doutrinário e espiritual. Eu sou Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e estarei com vocês nessa análise de hoje. Antes de começarmos, peço a todos que se conectem com a espiritualidade maior. Quem se sentir à vontade pode cerrar os vossos olhos para que possamos orar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e deixo aqui o convite para que vocês conheçam as nossas redes sociais, o YouTube, que é onde vocês estão assistindo esse vídeo, tem ali o botãozinho inscrever-se, se inscreva, ative o sininho, que quando tiver uma nova notificação, nosso sininho dará uma badalada e você saberá que tem vídeo novo no canal. Temos também o nosso Facebook, @Grupo Frei Anselmo, e o nosso Instagram, que é o @Frei Anselmo. E aí, começaremos hoje mais um estudo do nosso livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje analisaremos o capítulo 26, intitulado Véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Muito bem, minha gente. Aqui Paulo vem dizer, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Esse converter aqui, será que é o batismo em determinada doutrina? Ou a minha conversão para determinada doutrina? Não. O converter-se ao Senhor aqui é eu entender o que o Cristo nos deixou, os ensinamentos do Cristo. Esta é a conversão que Paulo vem nos trazer. É a conversão de nós analisarmos os ensinamentos deixados pelo Cristo e eu poder, além de analisar, de entender, de compreender, eu colocar em prática o que ele aqui nos deixou. O que é muito difícil, porque a maioria de nós não sabemos compreender, não sabemos analisar e não sabemos entender o que o Cristo quis nos deixar. E eu não me excluo dessa maioria. Também estamos aqui para uma evolução, para um entendimento maior, mas às vezes a gente não consegue. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Então aqui a gente já começa com a análise de Emmanuel, que sutilmente sempre vem nos dar um puxãozinho de orelha, né? Dizendo assim, não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Então é muito difícil a gente tirar as nossas crenças, as nossas limitações, né? Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Então aqui ele está querendo também nos puxar a orelha que a gente não deve só
a analisar o que o Cristo disse. Eu vou abrir o evangelho, vou pegar uma parte, estou fazendo meu evangelho no lar, vou abrir o evangelho, vou pegar uma parte, vou ler, vou entender, vou fazer um comentário ali rápido, pronto, acabou, já está ótimo. Não. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras. Porque se eu só estou apenas analisando, quando vier uma dificuldade eu não vou saber o que eu vou fazer. E aí não vale aquela frase que algumas palestras atrás eu disse, que quando estivermos passando por uma dificuldade, a gente perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Mas se eu não sei interpretar o que o Cristo quis nos mostrar, como que eu vou saber o que ele faria no meu lugar? Então, por isso que não é apenas só análise, nós temos que praticar. E aí ele diz, demorando-se muito nas interpretações alheias. Que muitas vezes a gente vê as interpretações dos outros e fala, que legal, bacana, é assim então, é assado. E pronto, nós não questionamos, nós não realmente levamos a sério o estudo dos ensinamentos do Cristo. Nós nos demoramos muito apenas no que as pessoas nos trazem. Mas a gente tem que questionar, gente. A gente tem que questionar, a gente tem que procurar, a gente tem que entender. Foi um dos motivos pelo qual eu me fascinei pela essa doutrina. O motivo pelo qual eu posso questionar. Eu posso ir atrás, eu posso entender o que está acontecendo. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Então, geralmente, a gente também fala assim, tá bom, é isso? Ok, então tá bom, já tô convencido. Tá, ótimo. Pronto, acabou. Eu não corri atrás, eu não pesquisei, eu não entendi, eu não coloquei em prática. Então, tudo isso nós temos que analisar. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipós extensos. Então, aqui ele está dizendo que tem cientistas, filósofos, escritores e os pregadores que ele está assemelhando eles ali ao pássaro de bela plumagem, porém que estão condenados a baixo voo. Por que condenados a baixo voo? Exatamente por conta disso, porque não tira esse véu e tem a capacidade de alçar voos mais altos, porque a partir do momento que eu tiro o véu, que eu consigo compreender, que eu consigo entender de fato o que Cristo veio me dizer, eu consigo alçar voos mais altos. Eu consigo ir na minha escala evolutiva um pouquinho a mais do que eu estava. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Olha, essa daqui foi assim, foi um tapa na cara que Emmanuel deu pra gente agora, hein? Porque olha, vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. E aqui eu me incluo também, gente. Não pela inteligência, mas pelo que eu passo. Nem sempre a gente pratica o que a gente ensina. E eu vou ser cobrada por quem? Por vocês que me ouvem? Não, por mim mesma. Pela minha consciência. Pelo meu fato de falar, poxa, eu falei para o outro fazer tal coisa, interpretar tal coisa, e eu tô fazendo, eu não consigo fazer. Tem um livro de Chico também, que chama-se Voltei. Um livro excelente, anota aí, quem tiver interesse. Você consegue achar ele em PDF facilmente. Voltei, conta a história de irmão Jacó. Irmão Jacó, ele era um grande representante da Federação Espírita e ele era um grande palestrante. Ele falava palestras lindas, maravilhosas, perfeitas, que deixava você assim de boca aberta, os ensinamentos eram grandiosos.
E sempre, né, salão lotado, e ele ali dando a palestra tal, e toda vez que ele dava a palestra tinha um rapaz que sentava lá no último banco, sempre ouvindo a palestra dele, sempre atento no que ele falava. Quando Jacó desencarnou, no plano espiritual, ele chega e ele vê que ele não tem luz, ele está sem luz. Aí ele pega e fala para o mentor dele, ué, cadê minha luz? Aquela pessoa, ele aponta para o rapaz que sempre ouvia a palestra dele, também desencarnado, ele está cheio de luz. E eu, que era uma importante pessoa dentro da federação, que fazia as palestras, que sei de cabo a rabo todas as obras de Kardec e os ensinamentos do Cristo, eu quero a minha luz, cadê a minha luz? E aí, o mentor dele fala, então, você fazia suas palestras, lembra que ele sentava lá no finalzinho? Não dando muita importância, assim, ninguém dava muita importância porque ele sentava lá e tal, só que assim, ele estava atento ao que você estava falando. E tudo que você ensinava, ele colocava em prática. E você apenas só ensinava, não colocava em prática. Por isso você não está com a sua luz. Forte, hein, gente? Então prestem atenção. Às vezes a gente passa algo para a pessoa e a gente mesmo não faz aquilo que a gente está pedindo para a pessoa fazer. A gente pensa que a gente está, nossa, uau! Mas a gente não pratica. Primeiro a gente tem que praticar, primeiro a gente tem que sentir na pele a emoção e aí sim falar com propriedade para que as pessoas entendam e compreendam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações por vezes que lhe assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam, e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Aqui entra também a história do nosso irmão Jacó, que eu acabei de contar. Que ele ensinava, mas ele não. Ele se descuidava de si. Ele não praticava o que ele ensinava. E talvez ele não entendia o que ele ensinava. Muitos de nós, às vezes, fazemos isso. A gente ensina, mas a gente não entende. E aí a gente se descuida e acaba não esperando o bem que a gente não semeou. Então a gente tem que semear. É importante, gente, a gente compreender, a gente estudar Jesus, termos Jesus como nosso mestre e guia. E tudo que nós pudermos fazer para ajudar o próximo, a gente fazer. Sem receber recompensa e sem ostentação. Sem mostrar que, olha, eu tô fazendo, eu tô ajudando. E aqui eu não tô dizendo só ajuda monetária. Porque é muito mais fácil nós ajudarmos monetariamente. Ah, é fácil, Simone, mas eu não tenho dinheiro e o pouco que eu tenho eu não posso dar. Mas de repente eu dou o pouco que eu tenho e fico sem nada. Mas Deus nos deu 2 braços, 2 pernas para a gente correr atrás e conseguir ir atrás do prejuízo. Porém, nós também temos que ter em mente a caridade moral, entendermos o que se passa com o nosso próximo, sabermos ouvirmos, sabermos dar o conselho certo na hora certa, sem se intrometer, né, gente? Porque muitas vezes a gente vai querer aconselhar sem a pessoa ser pedido o conselho. Aí não dá, né? Vamos esperar, deixa as pessoas chegarem. Não vamos querer embutir o conhecimento na cabeça da pessoa, porque aí a gente vai ser taxada de chata, de prepotente. Então, deixemos as pessoas virem nos pedir auxílio. E se pudermos auxiliar, auxiliemos. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. Aqui é que é
Então, aqui nós também vemos ali, nós damos um conselho para a pessoa, a gente ensina algo para a pessoa, só que, olha, conseguem teorizar valorosamente. Então, falar é muito fácil, gente. É muito fácil a gente dar um conselho para a pessoa e falar o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer, que é assim, que é assado. Só que nos grandes momentos da nossa vida, nós não conseguimos, porque nós ficamos confusos. Nós não sabemos lidar, nós não sabemos fazer solucionar o nosso problema. Então é fácil a gente teorizar sobre o assunto, difícil é a gente colocar em prática, difícil é a gente tentar entender, compreender. Essa é a parte mais dificultosa. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Então, o que nos falta de verdade? Quando a gente aconselha uma pessoa, quando a gente dá uma palestra, quando a gente fala bonito, o que está faltando? A nossa transformação, mas a nossa transformação verdadeira para o bem, sem julgarmos, sem criticarmos, sem sermos prepotentes, que muitas vezes a gente fala assim, eu ensinei, ó, ele fez isso porque eu ensinei. Você tá vendo? Ó, ele tá falando aquilo porque eu dei a dica para ele. Não é bem assim. A nossa transformação para o bem e com o Cristo. Volto a repetir, aqui eu tenho que ser repetitiva mesmo. A nossa transformação com Cristo é tê-lo como nosso modelo e guia. Agirmos como o Cristo agiu. Nós vamos conseguir isso de uma hora para outra? Não. Por isso o estudo, por isso a interpretação, por isso a análise do ensino dele e dos nossos comportamentos. Porque para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável que se convertam ao serviço da redenção. Então, nós mesmos temos que nos convertermos ao serviço da redenção. O que pudermos fazer para o próximo, fazermos. Não diz o ditado fazer o bem sem olhar quem? Então, pensemos nisso. E somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Então, somente quando eu chego nesse patamar de eu entender, de eu ter o Cristo como meu guia e modelo, de eu ter os ensinamentos dele como o meu ensinamento de vida, como a minha filosofia de vida, é que eu vou conseguir me libertar dos véus pesados que obscurecem o meu coração e o meu entendimento. É com Cristo e somente com Ele que eu vou conseguir fazer isso. E é um degrauzinho de cada vez, viu, gente? É um degrauzinho de cada vez. Se hoje eu leio, por isso a importância do Evangelho no Lar. Se eu faço o Evangelho no Lar hoje, eu compreendo, eu entendo, eu analiso, eu vejo o que Cristo está me ensinando. Mas, poxa, olha, aconteceu uma dificuldade na minha vida que eu pisei na jaca e não consegui fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Já é um passo, porque eu já estou me analisando, eu já estou entendendo que eu fiz algo errado, que eu sabia que eu tinha que interpretar daquele outro jeito. Dos motivos, uma das situações que a gente pode citar aqui é em discussões. Quando a gente vai discutir com alguém, a gente sabe que a gente não pode entrar naquela vibração, a gente sabe que a pessoa está nervosa naquela hora, que a gente tem que deixar ela se acalmar, que a gente tem que respirar, que a gente tem que tomar a aguinha do Chico, que é aquela que a gente bota na boca, espera um pouquinho até a raiva passar, depois a gente engole. Não, a gente
Não faz isso. A gente pega, é tomada pela fúria, pela raiva, sai tudo o que a gente tá aqui dentro, que a gente tinha que se conter, que a gente tinha que respirar fundo, deixar aquele momento passar para com mais calma, com a cabeça fria, a gente poder resolver. Mas aí a gente pensa e para, poxa, eu não devia ter feito isso. É bom isso também, porque a gente já tá no caminho, porque eu tô percebendo que eu não deveria fazer aquilo. Só que a gente não tem que fazer isso com frequência, né, gente? Toda vez que a gente for discutir, a gente falar um monte e depois a gente falar, poxa, eu não devia fazer isso? Não, também, né? Então, essa é a importância. Nós analisarmos, nós nos interiorarmos para que a gente possa atingir as esferas superiores e alçar voos sublimes para a divindade. Então é ao pouco, é galgando um pouquinho de cada vez. E para finalizarmos, eu deixei uma frase aqui do Chico: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Então aqui também não adianta a gente falar assim, ah, mas eu não consigo entender o que está escrito, porque o fulano faz isso comigo, o ciclano não sei o quê. Não. Ali, procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Ok? Muito obrigada, meus amigos, por estarem conosco, fazendo a nossa análise. Espero que esse estudo tenha tocado vocês para que haja esse estudo profundo dos ensinamentos do Cristo. Aqui deixo mais uma vez o nosso recado de seguirmos nas nossas redes sociais e muita luz e muita paz, aproveitando o clima de Natal, do nascimento do Cristo, que possamos já entrarmos nesse clima natalino, que é um clima mais ameno, mais amoroso, mais caridoso. E vamos agradecendo aqui a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para mais um ensino doutrinário e espiritual. E vamos finalizando. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz e muita luz. Fiquem com Deus. Até uma próxima.